Existe um momento na vida em que você percebe que proteger quem ama é mais importante do que manter a paz. Para mim, esse momento chegou num sábado de dezembro, durante o segundo casamento do meu filho Alex, quando meu netinho de 5 anos me salvou de uma tragédia que eu nem sabia que estava por vir. Me chamo Beth, tenho 63 anos, e essa história poderia ter terminado de forma muito diferente se não fosse pela inocência e curiosidade de uma criança. Vou te contar algo que carrego comigo há meses. Algo que me ensinou que, às vezes, as situações mais terríveis podem nos trazer os presentes mais inesperados. Naquele sábado, o céu estava claro, típico do verão que insiste em não chegar completamente em dezembro. O salão de festas escolhido por Rebeca era daqueles lugares que gritam dinheiro, lustres de cristal, flores importadas, garçons de gravata borboleta circulando com bandejas reluzentes. Tudo muito bonito, muito caro, muito artificial. Eu estava sentada na mesa 8, bem no cantinho do salão, quase encostada na parede. Não foi acaso. Rebeca havia organizado os lugares com a precisão de um general planejando uma batalha, e era óbvio que a família problemática deveria ficar longe do centro das atenções. Na mesa principal, ela brilhava com seu vestido de cetim branco, Alex ao lado com um sorriso que eu conhecia desde criança. Aquele sorriso meio forçado que ele fazia quando queria agradar todo mundo. Léo estava sentado ao meu lado, mexendo inquieto na cadeirinha especial que trouxemos de casa. Meu netinho sempre foi assim, esperto demais para a idade, observador como um passarinho. Os olhos dele, iguais aos do pai, ficavam atentos a cada movimento, cada som, cada detalhe que os adultos normalmente ignoram. Ele estava usando uma camiseta azul clara que Lúcia havia passado 3 vezes na véspera, porque ele só se sentia confortável com roupas bem lisas. Lúcia, minha filha de criação, que naquele dia estava na cozinha ajudando com os últimos preparativos, mesmo não sendo da família oficial. Ela sempre fazia isso, cuidava de todos nós sem pedir nada em troca. O salão estava cheio de gente que eu mal conhecia. Amigos novos de Rebeca, colegas de trabalho, parentes dela vindos de longe. Poucas pessoas da nossa família, na verdade. Alex não tem muitos amigos próximos, e os que têm sabem da situação do Léo, sabem dos cuidados necessários. Mas ali, naquele ambiente, eu me sentia como uma estranha na festa do próprio filho. Léo brincava com os guardanapos de tecido, dobrando e desdobrando com a concentração de um origamista. De vez em quando ele olhava para o palco onde uma banda tocava música instrumental, o tipo de som que Rebeca achava elegante. Nada que uma criança de 5 anos considerasse interessante. Foi quando ele escorregou da cadeira que tudo mudou. "Vovó, deixei cair meu carrinho", ele disse, apontando para debaixo da mesa. Era um carrinho pequeno, de metal, que ele sempre levava nos bolsos. Seu objeto de conforto desde que era bebê. Eu me abaixei para pegar, mas ele foi mais rápido. "Eu pego, vovó", disse, e desapareceu embaixo da toalha longa que cobria nossa mesa redonda. Ficou lá embaixo por alguns segundos. Tempo suficiente para eu ouvir os risos distantes dos convidados, o tilintar dos talheres, o burburinho típico de festa de casamento. Tempo suficiente para eu observar Alex conversando animadamente com um grupo de pessoas que eu não reconhecia. Quando Léo voltou para a cadeira, estava diferente. O rostinho, antes curioso e tranquilo, agora estava pálido. Ele segurava o carrinho numa mão e um pedaço de papel amassado na outra. "Vovó", ele sussurrou se aproximando da minha orelha. "Eu quero ir embora." Meu coração deu um solavanco. Léo era uma criança tranquila, raramente pedia para sair de lugares. Mesmo quando estava entediado, ele tinha paciência de sobra. Isso não era normal. "O que foi, meu amor? Você não está se sentindo bem?" Ele olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava ouvindo, e então sussurrou ainda mais baixo. "Você não olhou embaixo da mesa?" Franzia as sobrancelhas, sem entender. "Embaixo da mesa? O que tem embaixo da mesa, Léo?" Ele estendeu a mãozinha fechada e abriu devagar, revelando o papel amassado. Era um pedaço pequeno, como se alguém tivesse arrancado de um bloco de anotações. A letra era cursiva, feminina, escrita com caneta azul. Li uma vez, li 2 vezes. Meu sangue gelou. "Mesa 8.
Adicionar camarão ao prato da criança. O mundo parou por um segundo. O som da festa ficou distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Minha respiração ficou presa na garganta. Camarão. Para Léo. Desde que meu neto tinha 2 anos, descobrimos da pior forma possível que ele tinha alergia grave a camarão. Foi numa festa de aniversário de uma amiguinha da creche. Bastaram 2 garfadas de uma salada que tinha camarão escondido para ele começar a passar mal. O rosto inchou, a respiração ficou difícil, os lábios roxos. Corremos para o hospital como loucos, Alex dirigindo desesperado, eu segurando Léo no colo enquanto ele lutava para respirar. Os médicos disseram que foi sorte chegarmos a tempo, que se tivesse demorado mais 15 minutos... Bem, prefiro não pensar no que poderia ter acontecido. Desde então, todo cuidado era pouco. Alex sempre avisava em qualquer lugar aonde levava o menino. Eu carregava a medicação de emergência na bolsa. Lúcia decorou todos os nomes científicos dos componentes que Léo não podia ingerir. Era algo que toda a família sabia. Algo que estava escrito em cada convite de festa, em cada cardápio quando saíamos para comer. E ali estava eu, segurando um bilhete que instruía alguém a colocar exatamente aquilo que poderia matar meu netinho no prato dele. Olhei para Léo, que me observava com aqueles olhos grandes e assustados. Ele não sabia ler ainda, mas tinha entendido pela minha reação que algo estava muito errado. Léo, consegui sussurrar. Onde exatamente você encontrou isso? Ele apontou para baixo da mesa. Estava colado ali embaixo, vovó. Com fita. Fita. Alguém havia colado aquele bilhete propositalmente embaixo da nossa mesa. Alguém que sabia que nós estaríamos sentados exatamente ali. Alguém que conhecia a alergia do Léo. E mesmo assim, minha mente começou a trabalhar rapidamente. Quem tinha acesso aos arranjos das mesas? Quem sabia da alergia? Quem poderia querer? Não podia ser. Mas quanto mais eu pensava, mais as peças se encaixavam. Os comentários sutis de Rebeca sobre como era complicado sair para jantar com Léo. As vezes que ela revirava os olhos quando Alex tinha que verificar cardápios. O jeito como ela falava do meu neto, como se ele fosse um obstáculo para a vida que ela queria construir com meu filho. Guardei o bilhete na minha bolsa e peguei Léo no colo. Ele se aconchegou contra mim, pequeno e confiante de que a vovó ia protegê-lo. E era exatamente isso que eu ia fazer. Léo, sussurrei no ouvido dele. Você foi muito esperto em me mostrar isso. Agora a vovó vai resolver, está bem? Ele assentiu, enterrando o rostinho no meu pescoço. Senti o cheiro de sabonete infantil misturado com o gel que Lúcia havia usado para pentear o cabelo dele de manhã. Detalhes pequenos, mas que me deram força para o que eu precisava fazer. Me levantei da cadeira, Léo ainda no colo, e comecei a caminhar em direção ao fundo do salão, onde ficava a entrada da cozinha. Meu coração batia forte, mas minha mente estava clara. Havia uma tentativa de envenenamento acontecendo ali, e eu não ia deixar passar. Os convidados continuavam conversando, rindo, brindando. Alex estava agora dançando com Rebeca, os 2 sorridentes no centro do salão. A banda tocava algo romântico. Tudo muito bonito, muito perfeito, muito perigoso. Pensei em todas as vezes que Léo havia dormido na minha cama depois de pesadelos. Em todas as manhãs que ele corria para a cozinha gritando "Bom dia, vovó", com aquele sorriso banguela. Em todas as tardes que passávamos juntos vendo desenho animado, ele explicando as histórias para mim como se eu não entendesse nada. Meu netinho, meu pequeno observador, a criança mais preciosa do mundo, e alguém estava tentando machucá-lo. Quando cheguei perto da cozinha, vi 2 garçons organizando pratos numa bandeja. Respirei fundo, ajeitei Léo no colo para que ficasse mais confortável e me aproximei deles. Era hora de descobrir a verdade. Era hora de proteger minha família, mesmo que isso significasse interromper o casamento perfeito do meu filho. Com licença, falei, a voz mais firme do que eu imaginava que conseguiria. Precisamos conversar. Para entender o que aquele bilhete representava, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso te contar como chegamos até ali, naquela mesa 8, e por que aquele pedaço de papel era muito mais do que uma simples anotação maliciosa. Era uma sentença de algo que poderia ter tirado a vida do meu netinho.
A alergia do Léo foi descoberta da forma mais assustadora possível. Ele tinha acabado de completar 2 anos quando aconteceu. Lembro como se fosse ontem. Era aniversário da Mariana, uma coleguinha da creche dele. Uma festa infantil comum, no quintal da casa da família, com piscina de bolinhas, palhaço, aquelas coisas que criança adora. Alex tinha ido trabalhar naquele sábado. Ele sempre foi dedicado demais ao escritório de contabilidade. Então fui eu quem levou Léo. O menino estava radiante, usando uma camiseta do Homem-Aranha que Lúcia havia comprado para ele na semana anterior. Lúcia sempre fazia isso. Sempre pensava no Léo. Sempre trazia pequenos presentes que faziam os olhos dele brilharem. Lúcia é minha filha de criação. Tem 28 anos hoje. Chegou na nossa casa quando tinha 16. Filha de uma prima distante que não tinha condições de criá-la depois que enviuvou. Eu a acolhi como filha, ela estudou, se formou em pedagogia, conseguiu um emprego numa escola particular. Podia ter ido embora há muito tempo, construído sua própria vida. Mas escolheu ficar. Escolheu ser parte da nossa família. A festa estava animada, as crianças correndo pelo quintal, os pais conversando em grupos. Serviram um buffet simples. Sanduíches, salgadinhos, refrigerante e uma salada de macarrão que a mãe da aniversariante havia preparado com muito carinho. Era uma salada bonita, colorida, com vários ingredientes picadinhos que se misturavam ao macarrão parafuso. Léo sempre foi uma criança que come bem. Nada de birra com comida, nada de choradeira na hora das refeições. Quando viu aquela salada colorida, os olhos dele brilharam. "Vovó, posso comer?" perguntou, já esticando a mãozinha para o prato. "Claro, meu amor", respondi, sem desconfiar de nada. "Mas mastiga bem, está bem?" Ele assentiu, concentrado, e começou a comer com o garfinho plástico. 2 garfadas. Só 2 garfadas pequenas, do jeito que criança de 2 anos come, devagar, explorando cada sabor. Foram os piores 20 minutos da minha vida. Primeiro, ele começou a coçar o rosto. Achei que era sujeira da comida, peguei um guardanapo e limpei. Mas a coceira continuou. Depois, percebi que a pele ao redor da boca dele estava ficando vermelha. Em questão de minutos, o vermelho se espalhou pelo pescoço, pelas orelhas, como se alguém tivesse derramado tinta sobre a pele dele. "Léo, você está se sentindo bem?" perguntei, já sentindo aquele frio na barriga que toda avó conhece quando percebe que algo não está certo. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, confusos, e tentou falar. Mas a voz saiu rouca, como se ele tivesse gritado por horas. "Vovó, minha garganta tá estranha. Tá doendo." Foi quando vi o rosto dele inchando como um balão. Os lábios ficaram grossos, deformados, os olhos começaram a lacrimejar e inchar tanto que ele mal conseguia abri-los. Em segundos, meu netinho virou uma criança irreconhecível, com a pele vermelha e inchada, fazendo um barulho estranho para respirar. Um chiado terrível que saía do peito dele a cada tentativa de puxar ar. Gritei por socorro. A mãe da Mariana veio correndo. Outros pais se aproximaram. Alguém gritou para chamar uma ambulância, mas eu não podia esperar. Peguei Léo no colo. Ele estava quente, febril, o corpo pequeno tremendo, e corri para o meu carro. "Calma, meu amor", eu repetia, enquanto o colocava na cadeirinha com as mãos tremendo. "A vovó está aqui, já estamos indo para o hospital. Você vai ficar bem." Mas o chiado estava piorando. Os lábios dele estavam ficando azuis. Nunca dirigi tão rápido na vida. No meio do caminho, liguei para Alex. "Filho, venha para o hospital agora. É o Léo. É muito grave." Ouvi a cadeira dele rangendo no escritório, o barulho de papéis caindo. "O que aconteceu, mãe?" "Não sei. Alergia. Ele não consegue respirar direito. Venha rápido." A voz dele mudou na hora. Alex sempre foi um pai presente desde que a mãe do Léo decidiu que não queria a responsabilidade de uma criança. Ela assinou a guarda total para ele quando Léo tinha apenas 6 meses. Disse que queria viver a juventude e nunca mais apareceu. Para Alex, não importava o que estava fazendo, se era trabalho ou qualquer coisa. Quando se tratava do filho, ele largava tudo. Chegamos ao hospital ao mesmo tempo. Alex saiu do carro dele correndo, com a camisa meio por dentro, meio por fora, o cabelo despenteado, os olhos desesperados.
Pegou Léo dos meus braços e entrou na emergência gritando: "Por favor, ajudem meu filho, ele não consegue respirar." Os médicos agiram rápido. Aplicaram uma injeção na perninha dele, oxigênio, uma série de procedimentos que eu não entendia direito. Ficamos do lado de fora da sala. Alex andando de um lado para o outro, as mãos tremendo, sussurrando orações que eu nem sabia que ele conhecia. Eu estava sentada numa cadeira de plástico, rezando baixinho, pedindo para todos os santos que conhecia para protegerem meu netinho. Era como se o mundo tivesse parado. O barulho do hospital ficou distante. Só existia aquela porta fechada e meu neto do outro lado, lutando para respirar. Quando o médico saiu, depois do que pareceram horas, mas foram 45 minutos, ele veio direto ao ponto. Seu filho teve uma reação alérgica grave, anafilaxia. Se vocês tivessem demorado mais 10 minutos para chegar aqui, ele poderia ter parado de respirar completamente. Alex ficou branco como papel. Eu senti as pernas bambas, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Alérgico a quê? Alex conseguiu perguntar, a voz saindo como um sussurro. Precisamos fazer exames para confirmar, mas pela história que vocês contaram, provavelmente crustáceos. A salada que ele comeu tinha camarão? Voltamos à festa para perguntar. A mãe da Mariana ficou desesperada quando soube. Sim, ela havia colocado camarão na salada. Pequenos pedacinhos, quase imperceptíveis no meio dos outros ingredientes. Eu nem pensei que uma criança de 2 anos poderia ter alergia, ela disse, chorando. Me perdoem, pelo amor de Deus. Me perdoem. Ninguém teve culpa. Ninguém sabia. Era uma coisa que acontecia. Uma condição que Léo tinha e que nós só descobrimos naquele dia terrível. Os exames confirmaram alergia grave a crustáceos, especialmente camarão. O médico foi claro como água. Esta criança não pode, em hipótese alguma, consumir camarão ou qualquer alimento que tenha tido contato com camarão. Nem uma quantidade microscópica. E vocês precisam sempre carregar este medicamento, disse, entregando uma seringa especial que parecia um talco grosso. Se ele consumir acidentalmente, apliquem imediatamente na coxa e venham para o hospital correndo. A partir daquele dia, nossa vida mudou completamente. Alex aprendeu a ler rótulos como um especialista em nutrição. Eu decorei todos os nomes científicos que poderiam indicar a presença de crustáceos em alimentos. Lúcia se tornou uma expert em cozinha alternativa, sempre criando pratos gostosos que Léo pudesse comer sem riscos. Todo mundo que convivia com a gente sabia. Era a primeira coisa que falávamos quando íamos a restaurantes, festas, casas de amigos. O menino tem alergia grave a camarão, pode ser fatal, não pode nem chegar perto. As pessoas entendiam, tomavam cuidado redobrado, perguntavam 2 e 3 vezes antes de oferecer qualquer coisa para ele. Léo cresceu sabendo da própria condição. Com 3 anos, ele já sabia dizer: "Não posso comer camarão, posso ficar muito doente." Com 4, ele mesmo perguntava para os adultos se a comida tinha camarão antes de aceitar qualquer coisa. Era uma criança esperta, consciente, que havia aprendido a se proteger. E Alex virou um pai ainda mais protetor depois daquilo. Verificava tudo 2 vezes, carregava o medicamento de emergência para todo lugar, tinha o número do hospital na discagem rápida do celular. Qualquer mulher que ele namorasse precisava entender e aceitar que o filho vinha em primeiro lugar, sempre. Foi assim que Rebeca entrou na nossa vida, 2 anos depois do susto no hospital. Alex a conheceu num evento de trabalho. Ela era advogada, elegante, bem-sucedida, daquelas mulheres que chamam a atenção quando entram num lugar. Nos primeiros encontros, ela foi simpática comigo, carinhosa com Léo. Dizia que achava lindo o cuidado que Alex tinha com o filho, que era isso que ela procurava num homem. Responsabilidade, amor pela família. No início, eu gostei dela. Rebeca era educada, sempre chegava com presentes caros, elogiava minha comida, conversava comigo sobre amenidades, perguntava sobre minha saúde, demonstrava interesse genuíno pela família. Léo também gostou dela no começo. Ela trazia brinquedos importados, brincava de montar Lego, parecia se esforçar para conquistar o carinho dele. Mas conforme os meses passaram, pequenas coisas começaram a me incomodar. Coisas sutis, quase imperceptíveis. Quando Alex levava Léo para sair com ela, Rebeca sempre sugeria lugares mais sofisticados.
Restaurantes onde era complicado encontrar opções seguras para uma criança com alergia. Será que não podemos deixar ele com a Lúcia hoje? Ela dizia com um sorriso que não chegava aos olhos. Seria mais tranquilo para nós dois, mais romântico. Lúcia sempre aceitava ficar com Léo. Minha filha de criação nunca reclamou de cuidar do menino. Pelo contrário, parecia feliz quando Alex pedia para ela ficar com ele. Eles tinham uma conexão natural, Lúcia e Léo. Ela sabia exatamente como preparar a comida dele, quais brincadeiras ele gostava, como acalmá-lo quando ele ficava ansioso, como fazer ele rir quando estava triste. A Lúcia é muito dedicada, Rebeca comentou uma vez, num tom que na época não consegui decifrar direito. É uma pena que ela não tenha uma vida própria, não é? Uma mulher bonita como ela, sempre aqui em casa cuidando dos outros. Deve ser triste não ter suas próprias ambições. Hoje percebo que ela estava plantando sementes venenosas, tentando fazer Alex acreditar que Lúcia era uma pessoa sem objetivos próprios, que se contentava com migalhas de atenção, que estava perdendo a vida cuidando da nossa família. Mas quando Léo nasceu e sua mãe biológica decidiu que não queria a responsabilidade de uma criança, foi Lúcia quem ajudou Alex a cuidar de um recém-nascido. Foi ela quem acordava de madrugada para ajudar com as mamadeiras. Foi ela quem pesquisou sobre desenvolvimento infantil, foi ela quem esteve presente em cada momento importante. Ela não estava perdendo a vida, ela estava construindo uma família. Rebeca sabia disso tudo. Conhecia nossa história, nossa dinâmica, nossa devoção ao Léo. Sabia que Lúcia não era empregada ou babá, mas uma irmã, uma segunda mãe para o menino, uma filha para mim. E mesmo assim, aos poucos, começou a sugerir mudanças. Alex, você não acha que seria bom ter nossa própria casa depois que casarmos? Um espaço só nosso, longe de complicações? Ela dizia, enquanto acariciava o braço dele no sofá da sala. E o Léo? Alex sempre perguntava. E minha mãe? E a Lúcia? Claro que o Léo viria conosco. Mas talvez fosse hora da Lúcia ter uma vida independente, você não acha? Ela já tem 28 anos, deveria estar construindo sua própria família. E sua mãe? Bem, ela poderia nos visitar sempre que quisesse. Visitações. Como se eu fosse uma estranha que precisasse marcar hora para ver meu próprio neto. Alex nunca topou essas ideias completamente, mas percebi que elas ficavam na cabeça dele. Rebeca era sutil, inteligente. Nunca fazia exigências diretas, nunca dava ultimatos. Apenas plantava ideias, como quem não quer nada, como veneno doce que vai envenenando devagar. O noivado foi anunciado num jantar aqui em casa, 8 meses depois que eles se conheceram. Rebeca usou um vestido azul escuro, maquiagem impecável, unhas perfeitas. Alex estava feliz, radiante. Léo brincava com seus carrinhos no chão da sala, alheio à conversa dos adultos. Queremos uma cerimônia pequena, Alex anunciou. Família e amigos próximos. Nada muito pomposo. Mas conforme os meses passaram, a festa pequena foi crescendo como um tumor. Rebeca tinha muitos amigos, muitos colegas que não podiam ficar de fora. O salão simples que Alex havia sugerido foi trocado por um lugar mais sofisticado. O cardápio básico virou um banquete elaborado com pratos que eu nem sabia pronunciar. É só um dia. Ela justificava quando Alex questionava os gastos exorbitantes. Nosso dia especial merece ser inesquecível. E foi durante os preparativos finais da festa que percebi algo que me incomodou profundamente. Rebeca sabia de cor todos os detalhes do casamento. Flores, música, cardápio, decoração, até a cor das toalhas. Mas quando Alex mencionou que precisávamos avisar o buffet sobre a alergia do Léo, ela fez uma cara de aborrecimento genuíno. Ah, é mesmo. A história do camarão. Disse como se fosse uma inconveniência menor, uma chatice. Eles vão ter que preparar um prato especial só para ele? Não é só um prato especial, Alex explicou, com uma paciência que eu admiro até hoje. Eles não podem usar camarão em nada que for servido na nossa mesa. Nem nos pratos de entrada, nem nos acompanhamentos, nem nos molhos. O risco de contaminação cruzada é muito grande. Uma migalha pode matar nosso filho. Rebeca suspirou, como se Alex estivesse exagerando. Está bem, mas espero que isso não complique muito o cardápio.
Seria uma pena ter que mudar o menu inteiro por causa... Bem, vocês entendem. Por causa de uma criança de 5 anos que poderia parar de respirar se consumisse uma quantidade microscópica de algo que ela considerava complicação? Foi nesse momento que uma pontinha de desconfiança nasceu no meu peito. Uma sensação pequena, quase imperceptível, mas persistente. Como uma pedra no sapato que você sabe que está ali, mesmo quando não está doendo. Alex garantiu para ela que havia conversado pessoalmente com o chefe do buffet, explicado toda a situação, passado uma lista detalhada dos cuidados necessários. O homem havia prometido que tomaria todo o cuidado, que entendia a gravidade da situação. Mas eu vi o olhar de Rebecca quando Alex falou isso. Um olhar que durou apenas 1 segundo, mas que ficou gravado na minha memória. Era um olhar de raiva. Como se a segurança do meu neto fosse um empecilho pessoal para ela. Afastei esses pensamentos. Rebecca ia ser a esposa do meu filho, a madrasta do meu neto. Precisávamos nos dar bem. Precisávamos ser uma família. Se eu soubesse do que ela era capaz, teria confiado mais naquela pontinha de desconfiança. Se eu soubesse o que aconteceria naquele sábado de dezembro, teria prestado mais atenção naquele olhar de raiva. Se eu soubesse que aquele sorriso perfeito escondia uma mente capaz de tentar matar uma criança de 5 anos, teria feito qualquer coisa para impedir aquele casamento. Mas às vezes, a gente só enxerga a verdade quando ela está escrita num bilhete amassado, encontrado por uma criança inocente embaixo de uma mesa de festa. Com Léo ainda no colo e o bilhete guardado na minha bolsa como uma bomba pronta para explodir, caminhei em direção aos garçons que organizavam pratos numa bandeja perto da entrada da cozinha. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos no salão podiam ouvir. "Com licença!" falei, tentando manter a voz firme. Os 2 garçons se viraram, um mais novo, de uns 20 anos, e outro mais experiente, que parecia ser o responsável. "Precisamos conversar sobre o cardápio da mesa 8. O garçom mais velho sorriu educadamente. "Claro, senhora. Algum problema com o serviço?" Respirei fundo e tirei o bilhete da bolsa. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto desdobrava o papel. "Vocês podem me explicar isso?" Mostrei o bilhete. Mesa 8. Adicionar camarão ao prato da criança. Os 2 garçons se entreolharam, confusos. O mais novo franziu a testa. "Desculpe, senhora, mas eu nunca vi esse bilhete. De onde veio isso?" "Meu neto encontrou colado embaixo da nossa mesa", respondi, sentindo a voz começar a tremer de raiva contida. "E antes que digam que é brincadeira, esta criança tem alergia grave a camarão. Isso aqui é uma tentativa de envenenamento." A palavra envenenamento fez os 2 garçons ficarem pálidos. O mais velho pegou o bilhete com cuidado, como se fosse radioativo. "Senhora, eu posso garantir que nenhum dos funcionários do buffet escreveu isso. Nós temos a lista de restrições alimentares de todos os convidados. A mesa 8 está marcada como sem camarão, risco de reação alérgica grave. Está aqui, ó." Ele mostrou uma lista plastificada, onde de fato estava escrito ao lado do número 8. Sem camarão, criança alérgica, risco fatal. Léo se mexeu no meu colo, sussurrando. "Vovó, está tudo bem?" "Está sim, meu amor", respondi, beijando a cabeça dele. Mas por dentro, minha mente trabalhava rapidamente. "Se não foram os garçons, quem foi?" "Posso ver esse bilhete?" perguntou uma voz feminina atrás de mim. Me virei e vi uma mulher elegante, de uns 35 anos, vestido verde escuro, que se aproximava com uma expressão preocupada. Ela parecia familiar, mas eu não conseguia situar de onde a conhecia. "Desculpe me intrometer", ela continuou. "Eu sou Mônica, irmã da Rebecca. Não pude deixar de ouvir sobre uma tentativa de envenenamento no casamento da minha irmã. Mônica. Claro, eu a havia conhecido rapidamente na véspera durante o ensaio. Ela havia chegado de São Paulo na última hora. Estendi o bilhete para ela, observando sua reação. Mônica olhou por alguns segundos e vi sua expressão mudar dramaticamente. O rosto dela ficou pálido, depois vermelho, depois novamente pálido. "Meu Deus", ela sussurrou levando a mão à boca. "Eu conheço essa letra." O mundo parou ao meu redor. Os garçons se aproximaram mais. Mesmo com a música da banda tocando ao fundo, parecia que um silêncio mortal havia caído sobre nosso pequeno grupo. "Como assim você conhece?"
Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Mônica olhou para mim, depois para os garçons, depois para o bilhete novamente. Suas mãos tremiam. Esta é a letra da minha irmã, é a letra da Rebeca. As palavras dela atingiram meu peito como um soco. Mesmo suspeitando, mesmo tendo aquela pontinha de desconfiança, ouvir a confirmação foi como levar um tiro. Tem certeza? Perguntou o garçom mais velho, incrédulo. Absoluta, Mônica respondeu, e vi lágrimas começando a se formar nos olhos dela. Eu cresci vendo essa letra. Ela sempre teve essa cursiva característica, esse jeito de fazer o R e o AN. É impossível confundir. Mas por quê? O garçom mais novo gaguejou. Por que alguém faria isso com uma criança? Mônica olhou para mim com uma expressão de vergonha profunda. Posso falar com a senhora em particular? Pedi para os garçons ficarem com Léo por um momento. Eles eram funcionários do buffet, pessoas de confiança, e me afastei alguns passos com Mônica. Olha, ela começou, a voz baixa e cheia de dor. Eu não queria estar aqui hoje. Vim porque é minha irmã, mas eu conheço a Rebeca melhor do que qualquer pessoa. E ela sempre teve uma obsessão com controle. Obsessão? Quando éramos crianças, ela não suportava dividir a atenção. Se eu ganhava um presente, ela encontrava um jeito de quebrá-lo sem querer. Se nossos pais elogiavam minhas notas, ela inventava uma doença para chamar atenção. Sempre assim. Meu estômago se revirou. E o que isso tem a ver com meu neto? Mônica suspirou fundo. Ontem, no ensaio, ela comentou comigo que Alex nunca seria completamente dela enquanto tivesse que se preocupar com a alergia do menino. Disse que era ridículo como uma criança de 5 anos controlava a vida inteira da família. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça como um quebra-cabeça macabro. Ela queria se livrar do Léo. Não sei se era isso ou se ela só queria assustar vocês, fazer vocês pensarem que foi um acidente do buffet, para criar uma desconfiança sobre sair de casa com o menino, para fazer vocês ficarem mais dependentes dela, para ela ter mais controle. Olhei para Léo, que brincava inocentemente com um dos garçons, mostrando seu carrinho de metal. Meu netinho, minha vida. E aquela mulher estava disposta a colocar a vida dele em risco por ciúme e sede de controle. Precisamos contar para o Alex, falei, sentindo uma fúria surda começar a crescer no meu peito. Eu sei, Mônica respondeu, limpando uma lágrima que havia escapado. Eu não posso mais fingir que não vejo quem minha irmã realmente é. Voltamos para onde estavam os garçons e Léo. O menino veio correndo para mim. Vovó, o tio disse que tem sorvete de chocolate sem camarão. Que bom, meu amor, respondi, pegando-o no colo novamente. Olhei para os garçons. Senhores, vocês podem chamar o noivo para cá? É urgente. O garçom mais velho assentiu e saiu em direção ao salão principal. Alguns minutos depois, vi Alex caminhando rapidamente em nossa direção, o rosto preocupado. Rebeca vinha logo atrás, ainda radiante em seu vestido de noiva. Mãe, o que aconteceu? O garçom disse que era urgente. Alex perguntou, ofegante. Olhei para Rebeca, que mantinha um sorriso perfeito no rosto. Por um momento, pensei em como ela era boa atriz. Como conseguia parecer preocupada e inocente ao mesmo tempo? Alex, comecei, com a voz mais firme que consegui. Léo encontrou isto embaixo da nossa mesa. Entreguei o bilhete para ele. Vi seus olhos percorrendo as palavras. Vi o momento exato em que ele compreendeu o que estava lendo. O rosto dele passou por todas as emoções possíveis em questão de segundos. Confusão, incredulidade, horror, raiva. O que é isso? Ele perguntou, a voz saindo como um rosnado baixo. É uma instrução para envenenar seu filho, respondi, sem tirar os olhos de Rebeca. E sua cunhada reconheceu a letra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rebeca continuou sorrindo, mas vi algo mudando em seus olhos, como uma máscara que estava começando a escorregar. Mônica? Alex perguntou, se virando para a cunhada. Mônica respirou fundo. Alex, sinto muito, mas esta é a letra da Rebeca. Eu tenho certeza absoluta. Foi então que a máscara de Rebeca finalmente caiu. Ah, por favor, ela disse. E pela primeira vez desde que a conhecia, sua voz tinha um tom completamente diferente. Frio, calculista. Vocês estão fazendo um escândalo por nada. Por nada?
Alex repetiu incrédulo. Rebeca, este bilhete poderia ter matado meu filho. Poderia, ela respondeu revirando os olhos. Mas não matou, não é? E talvez, só talvez fosse hora de vocês perceberem como é ridículo organizar a vida inteira ao redor dos caprichos de uma criança. O salão inteiro pareceu parar. As pessoas próximas começaram a perceber que algo estava acontecendo e se aproximaram para ouvir melhor. Caprichos? Alex repetiu, a voz baixa e perigosa. Rebeca, meu filho quase morreu aos 2 anos. Isso não é capricho. Drama demais, ela disse, gesticulando como se estivesse afastando uma mosca. Uma alerginha que vocês usam para controlar tudo. Não podemos ir neste restaurante, não podemos viajar para lá, não podemos fazer isso ou aquilo. Vocês criaram um tiraninho de 5 anos. Senti Léo se encolher contra mim. Mesmo não entendendo completamente a conversa, ele percebia a tensão, a raiva no ar. Rebeca, Alex disse, e vi lágrimas de raiva nos olhos do meu filho. Você colocou um bilhete pedindo para colocarem camarão na comida do meu filho. No dia do nosso casamento, você tentou machucar uma criança. Vários convidados se aproximaram agora. Ouvi murmúrios, exclamações abafadas de choque. A banda parou de tocar. Não tentei machucar ninguém, Rebeca respondeu, mas agora sua voz estava defensiva, nervosa. Foi só para mostrar para vocês como é fácil um acidente acontecer quando vocês ficam paranoicos demais. Paranoicos? Eu explodi, não conseguindo mais me conter. Paranoicos porque protegemos uma criança que pode morrer se comer camarão? Exato! Ela gritou de volta, e agora toda a máscara havia caído. Vocês vivem nas pontas dos pés por causa de um moleque mimado que nem filho da família era para ser. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as crianças pararam de correr pelo salão. Alex olhou para ela como se estivesse vendo um monstro pela primeira vez. Como você ousa? Ele sussurrou. Como você ousa falar assim do meu filho? Do seu filho que controla sua vida inteira? Ela gritou, completamente fora de si agora. Do seu filho que nunca vai deixar você ser feliz de verdade. Do seu filho que vai sempre estar entre nós. Foi então que Alex fez algo que eu nunca havia visto ele fazer. Meu filho, que sempre foi educado, sempre tentou resolver tudo na conversa, se aproximou de Rebeca com os punhos cerrados. Saia, ele disse, a voz baixa mas audível para todo o salão. Saia da minha festa, saia da minha vida e nunca mais chegue perto do meu filho. Você não pode me expulsar, ela gritou. Eu sou sua esposa. Não, Alex respondeu, e viu uma calma estranha tomando conta dele. Você não é. O casamento ainda não foi oficializado. E depois do que você acabou de mostrar que é capaz de fazer, nunca será. Rebeca olhou ao redor e viu todas as pessoas olhando para ela com horror, nojo, incredulidade. Viu a própria irmã chorando de vergonha. Viu o homem que achava que ia conseguir controlar se afastando dela para sempre. Vocês vão se arrepender, ela gritou, apontando para nós. Todos vocês vão se arrepender. A única coisa de que me arrependo, Alex disse, com uma firmeza que me encheu de orgulho, é não ter visto antes quem você realmente é. Os seguranças do salão se aproximaram. Alex acenou para eles. Por favor, escortem a senhora até a saída. Ela não é mais bem-vinda aqui. Rebeca foi escoltada para fora do salão, no meio de murmúrios de choque e indignação dos convidados. Antes de sair, ela se virou uma última vez e gritou. Aquele moleque vai destruir sua vida, tia Alex. E quando isso acontecer, lembre-se de que eu avisei. A porta se fechou atrás dela com um baque final. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, aos poucos, as pessoas começaram a conversar em grupos pequenos, processando o que havia acabado de acontecer. Alex se aproximou de mim e Léo. Meu filho estava pálido, tremendo ligeiramente. Mãe, ele disse, a voz embargada. Me perdoa por quase ter colocado meu filho em perigo. Estendi a mão livre e acariciei o rosto dele. Você não sabia, filho. Ninguém imaginava que alguém pudesse ser capaz de uma coisa dessas. Léo levantou a cabecinha do meu ombro. Papai, a moça foi embora? Foi, meu amor, Alex respondeu, pegando o filho no colo. E ela nunca mais vai voltar. Ela estava brava comigo?
Léo perguntou, com aquela inocência que só criança tem. Não, meu pequeno, Alex disse beijando a testa dele. Ela não estava brava com você. Ela não era uma pessoa boa. Mas agora acabou. Mônica se aproximou de nós, o rosto vermelho de vergonha. Alex, me desculpe. Me desculpe muito. Eu deveria ter falado antes sobre como minha irmã é. Eu deveria ter avisado vocês. Você fez a coisa certa agora, Alex respondeu. E isso é o que importa. Olhei ao redor do salão. Os convidados começavam a se dispersar, alguns vindo nos cumprimentar e demonstrar apoio, outros saindo discretamente, provavelmente constrangidos com toda a situação. Mas sabe o que me chamou mais atenção? Lúcia apareceu vinda da cozinha, onde havia ficado o tempo todo ajudando com os preparativos. Quando viu a confusão, quando soube o que havia acontecido, ela veio diretamente para nós. Léo está bem? Foi a primeira coisa que ela perguntou, as mãos já se estendendo para verificar se o menino estava machucado. Estou bem, tia Lúcia, Léo respondeu, se esticando para ela. E foi nesse momento, vendo Lúcia pegar meu neto no colo com tanto cuidado, tanta naturalidade, tanto amor, que percebi algo que deveria ter percebido há muito tempo. O amor verdadeiro estava ali o tempo todo. Estava nas mãos que preparavam comida segura. Estava nos braços que consolavam pesadelos. Estava no coração que nunca, jamais, colocaria uma criança em perigo por ciúme ou controle. Alex também estava olhando para Lúcia com uma expressão diferente, como se estivesse vendo pela primeira vez o que todos nós sempre soubemos, mas nunca tínhamos coragem de dizer. O casamento havia sido arruinado, mas talvez, só talvez, algo muito melhor estivesse começando a nascer dos escombros daquela confusão toda. Uma hora depois, o salão estava praticamente vazio. Os poucos convidados que permaneceram eram pessoas próximas da família. Alguns colegas de trabalho do Alex, 2 vizinhos nossos e Mônica, que insistiu em ficar para ajudar com qualquer coisa que precisássemos. Léo estava sentado numa cadeira, balançando as pernas e comendo sorvete de chocolate que um dos garçons havia trazido especialmente para ele. O menino parecia alheio à gravidade do que havia acontecido, focado apenas no sabor doce e na textura cremosa da sobremesa. Alex estava sentado ao meu lado, ainda vestindo o terno de noivo, mas com a gravata afrouxada e os cabelos despenteados. Ele olhava para o nada, processando tudo o que havia acontecido. De vez em quando, suspirava profundamente, como se tentasse expulsar todo o veneno que Rebeca havia deixado no ar. Mãe, ele disse de repente, a voz baixa e cansada. Como eu pude ser tão cego? Coloquei minha mão sobre a dele. Filho, você não é vidente. Ninguém espera que alguém seja capaz de uma coisa dessas. Mas os sinais estavam lá, ele continuou, passando as mãos pelo rosto. Os comentários sobre o Léo, a irritação com as precauções, o jeito como ela sempre tentava nos afastar uns dos outros. Eu vi tudo isso e escolhi ignorar. Porque você queria acreditar que ela mudaria, respondi. Porque você queria que desse certo. Isso não te faz burro, te faz humano. Lúcia se aproximou carregando uma bandeja com café e alguns sanduíches pequenos. Ela havia tirado o vestido de festa e colocado uma roupa mais simples. Calça jeans e uma blusa azul clara que realçava seus olhos. Estava descalça, e percebi que ela sempre ficava descalça quando estava cuidando da família. Era um sinal de que se sentia em casa, de que pertencia ali. Achei que vocês pudessem estar com fome, ela disse, pousando a bandeja na mesa. Ninguém comeu direito na festa. Alex olhou para ela com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Gratidão, sim. Mas havia algo mais. Uma percepção nova, como se ele estivesse vendo Lúcia pela primeira vez. Obrigado, Lúcia, ele disse, e percebi que sua voz soou diferente. Mais suave, mais atenta. Você sempre pensa em tudo. Ela sorriu timidamente e se afastou para arrumar algumas coisas que os convidados haviam deixado espalhadas. Mas Alex continuou olhando para ela, observando como ela se movia pela sala, como organizava tudo com naturalidade, como verificava discretamente se Léo estava bem. Tia Lúcia, Léo chamou, terminando seu sorvete. Posso brincar com meus carrinhos? Claro, meu amor, ela respondeu, pegando a mochila que sempre levávamos com os brinquedos dele.
Quer brincar aqui ou prefere ir para aquele canto mais quieto? Lá no canto, Léo decidiu, apontando para uma área mais reservada do salão. Lúcia o acompanhou, ajudou a organizar os carrinhos no chão e ficou alguns minutos brincando com ele, fazendo barulhos de motor e criando pequenas histórias. Léo ria, relaxado, como se aquela manhã terrível já tivesse sido esquecida. Ela é incrível com ele, Alex murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Sempre foi, respondi, desde que ele nasceu. Alex ficou em silêncio por alguns minutos, observando a interação entre Lúcia e Léo. Vi várias emoções passando pelo rosto dele. Reflexão, arrependimento e algo que parecia muito com descoberta. Mãe, ele disse finalmente, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. Você acha que eu sou um idiota por só estar percebendo agora? Percebendo o quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele apontou discretamente para Lúcia, que agora estava ajudando Léo a construir uma garagem com almofadas do sofá. Ela, o que ela significa para nossa família, o que ela significa para mim. Senti meu coração se aquecendo. Alex, você não é idiota. Às vezes a gente precisa quase perder algo para entender seu real valor. Mas ela sempre esteve aqui, ele continuou, a voz cheia de uma emoção que eu não ouvia há muito tempo. Cuidando do Léo, cuidando de você, cuidando de mim. E eu estava tão focado em encontrar alguém do lado de fora que nunca parei para ver que a pessoa certa estava dentro da minha própria casa. Nesse momento, Léo veio correndo até nós. Papai, a tia Lúcia disse que podemos fazer pipoca quando chegarmos em casa. Pipoca doce. Pipoca doce parece perfeito, Alex respondeu, pegando o filho no colo. Você gostou de brincar com a tia Lúcia? Gosto sempre, Léo respondeu animado. Ela é a melhor para brincar, e para fazer comida, e para dar abraço quando tenho pesadelo. Alex olhou para mim por cima da cabeça de Léo e vi lágrimas se formando nos olhos dele. É mesmo? E o que mais você gosta na tia Lúcia? Léo pensou por alguns segundos, fazendo aquela carinha concentrada que criança faz quando quer dar uma resposta importante. Gosto que ela nunca fica brava comigo. E que ela sempre sabe quando estou triste. E que ela faz aquela voz engraçada para ler histórias. E se eu te disser que a tia Lúcia pode ficar mais tempo com a gente? Alex perguntou, cuidadosamente. Para sempre? Léo perguntou, os olhos brilhando. Talvez para sempre. Seria o melhor presente do mundo, Léo gritou, pulando no colo do pai. Lúcia se aproximou nesse momento, percebendo a conversa. O que seria o melhor presente do mundo? Ela perguntou sorrindo. Léo se virou para ela, ainda no colo de Alex. Papai disse que você pode ficar com a gente para sempre. Vi o rosto de Lúcia ficar vermelho. Ela olhou para Alex com uma expressão de surpresa e algo que parecia esperança. Ah, é? E o que você acha disso, Léo? Acho que você deveria ser minha mãe de verdade. Léo respondeu com a honestidade brutal que só criança de 5 anos tem. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquele dia. Não era tenso ou desconfortável. Era cheio de possibilidades, de sentimentos que finalmente podiam ser expressos, de verdades que finalmente podiam ser ditas. Alex desceu Léo do colo e ficou de pé, se posicionando na frente de Lúcia. Ela era alguns centímetros mais baixa que ele, então teve que levantar um pouco o rosto para olhá-lo nos olhos. Lúcia, ele começou. E percebi que sua voz estava trêmula. Eu preciso te dizer uma coisa. Na verdade, preciso te dizer várias coisas. Ela assentiu, expectante. Primeiro, me perdoa por ser um idiota durante todos esses anos. Lúcia riu baixinho. Alex, você não... Deixa eu terminar. Ele interrompeu, sorrindo. Segundo, obrigado. Obrigado por cuidar do meu filho como se fosse seu. Obrigado por cuidar da minha mãe. Obrigado por cuidar de mim, mesmo quando eu não merecia. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. E terceiro, Alex continuou pegando as mãos dela. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes quero que você saiba que pode dizer não. Pode dizer que precisa de tempo, pode dizer qualquer coisa. Tudo bem? Lúcia assentiu, não conseguindo falar. Você gostaria de ser parte oficial desta família? Não como filha de criação, não como babá, não como qualquer outro rótulo, mas como
Como minha esposa. Como mãe do Léo. O silêncio durou alguns segundos que pareceram eternos. Lúcia olhou para Alex, depois para mim, depois para Léo, que observava tudo com aquela curiosidade intensa de criança. Alex, ela disse finalmente, e sua voz saiu como um sussurro. Eu sempre amei vocês. Sempre amei esta família. Sempre sonhei com este momento, mas nunca pensei que o quê? Que você pudesse me ver assim. Como mulher, como companheira, sempre achei que eu era só a Lúcia que estava ali. Alex levou uma das mãos dela até o rosto dele. Lúcia, você nunca foi só nada. Você é a pessoa mais importante da nossa vida. Você é o coração desta casa. E eu te amo. Sempre amei. Só fui idiota demais para perceber. Foi então que ela começou a chorar de verdade. Não de tristeza, mas de alívio, de felicidade, de anos de sentimentos guardados que finalmente podiam ser liberados. Eu também te amo, ela disse, soluçando. Amo você, amo o Léo, amo fazer parte desta família. Alex a puxou para um abraço e Léo, não querendo ficar de fora, se juntou a eles. Os três ficaram ali abraçados no meio do salão vazio, criando um momento que eu sabia que ficaria para sempre gravado na memória de todos nós. Mônica, que havia observado tudo de longe, se aproximou discretamente. Desculpem interromper, ela disse, sorrindo através das próprias lágrimas. Mas eu queria dizer que este foi o final mais bonito de casamento que eu já vi, mesmo não sendo oficialmente um casamento. Mas vai ser, Alex disse, ainda abraçado com Lúcia e Léo. Se a Lúcia quiser, vai ser o casamento mais bonito do mundo. Quero, Lúcia respondeu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas nada pomposo, nada elaborado. Só nós, a família, os amigos de verdade. Na nossa cozinha? Alex sugeriu brincando. Na nossa cozinha, ela concordou. Léo se separou do abraço e olhou para os três adultos. Posso chamar a tia Lúcia de mãe agora? Lúcia se abaixou para ficar na altura dele. Você pode me chamar do que quiser, meu amor. Mas saiba que, não importa o nome, eu sempre vou te amar e proteger como se você fosse meu filho. Então vou chamar de mãe, Léo decidiu, e se jogou nos braços dela. Sentei ali observando minha família se reorganizando, se curando, se descobrindo. O dia havia começado com um casamento que quase terminou em tragédia, mas estava terminando com algo muito melhor. A união de pessoas que realmente se amavam, que se protegiam, que escolhiam estar juntas não por conveniência ou aparência, mas por amor verdadeiro. 3 semanas depois, Alex e Lúcia se casaram na nossa cozinha mesmo, com Léo como pajem e eu como testemunha. O juiz de paz veio até nossa casa. Fizemos um almoço simples e foi perfeito. Nada de salões pomposos, nada de centenas de convidados, nada de estresse ou protocolo. Só amor. Amor verdadeiro, do tipo que protege ao invés de ameaçar, que inclui ao invés de excluir, que constrói ao invés de destruir. E Léo? Léo chamou Lúcia de mãe pela primeira vez na manhã seguinte ao casamento, quando ela estava preparando o café da manhã. Ela chorou de felicidade, e eu chorei junto. Às vezes, as piores situações nos levam exatamente para onde precisamos estar. E descobrimos que a felicidade que procurávamos longe estava bem debaixo do nosso nariz o tempo todo. Hoje, 6 meses depois daquele sábado de dezembro que mudou nossas vidas para sempre, estou sentada na varanda da nossa casa, observando Léo brincar no quintal com seus carrinhos. Ele está usando uma camiseta azul que Lúcia bordou com pequenos carros coloridos e ri sozinho enquanto cria histórias elaboradas para seus brinquedos. A vida tem dessas ironias estranhas. O que começou como o pior dia das nossas vidas se transformou no primeiro dia da nossa verdadeira felicidade. Lúcia está na cozinha preparando o almoço de domingo, como sempre faz. Mas agora é diferente. Agora ela cozinha como a dona da casa, como a mãe da família, como a esposa do meu filho. E a diferença não está no que ela faz, porque ela sempre fez tudo isso, mas na forma como todos nós reconhecemos e valorizamos seu papel. Alex está no quintal com Léo, ajudando a montar uma pista de carrinhos com pedaços de madeira que ele trouxe da marcenaria. Meu filho se transformou muito nesses meses. Está mais presente, mais atento,
mais grato pelas pequenas coisas. Como se quase perder tudo tivesse ensinado a ele o valor real do que já tinha. Vovó! Léo grita do quintal, interrompendo meus pensamentos. Vem ver como ficou nossa pista. Me levanto da cadeira de balanço e caminho até eles. A pista é elaborada, com curvas, elevações, até uma pequena ponte feita com tábuas. Alex e Léo trabalharam nela durante toda a manhã e o resultado é impressionante. Ficou linda demais, elogio, me abaixando para ficar na altura de Léo. Vocês são uns engenheiros talentosos. O papai disse que na próxima semana a gente pode fazer uma garagem de verdade, Léo conta, animado. Com porta que abre e tudo. Olho para Alex, que sorri com aquele jeito paternal que eu adoro ver. É mesmo? Que projeto ambicioso. Temos tempo, Alex responde, passando a mão no cabelo do filho. Temos todo o tempo do mundo. É verdade. Depois do episódio com Rebeca, Alex mudou completamente sua relação com o trabalho. Continua sendo responsável e dedicado, mas não mais obcecado. Ele entendeu que perder momentos com Léo por causa de horas extras no escritório era trocar diamantes por pedrinhas. Mãe! Léo grita de repente, e por um momento fico confusa, achando que ele está se dirigindo a mim. Mas então vejo Lúcia saindo da cozinha, secando as mãos no avental, e entendo. Léo começou a chamar Lúcia de mãe, naturalmente, sem forçar, sem drama. Foi algo orgânico, como se ele sempre soubesse que ela era sua mãe verdadeira e só estivesse esperando permissão para dizer em voz alta. O que foi, meu amor? Lúcia pergunta, se aproximando de nós. Olha a nossa pista. Ficou igual a que você desenhou. Na semana passada, Lúcia havia feito um desenho da pista que Léo queria construir. Ela sempre fez isso. Transformava os sonhos dele em projetos concretos, ajudava a organizar as ideias dele, incentivava sua criatividade. Mas agora, Alex também estava participando ativamente desses momentos, criando memórias que antes deixava passar. Ficou ainda melhor que o desenho, Lúcia responde, beijando a testa de Léo. Vocês são muito criativos. Alex se aproxima dela por trás e a abraça, apoiando o queixo no ombro dela. É um gesto simples, mas que me emociona sempre que vejo, porque é genuíno, porque nasceu do reconhecimento real do amor, não da conveniência ou da solidão. O almoço está pronto? Ele pergunta. Quase. Mais 10 minutos. Quer ajuda com alguma coisa? Lúcia se vira no abraço dele, sorrindo. Você pode chamar todos para lavar as mãos e avisar que hoje tem sobremesa especial. Sobremesa especial? Léo pergunta, imediatamente interessado. Brigadeiro de chocolate sem camarão, Lúcia responde, piscando para ele. Léo ri alto. Virou piada interna da família essa história de sem camarão. Lúcia sempre avisa quando faz alguma coisa que Léo pode comer sem riscos, e acabou virando um código divertido entre eles. Uma forma de transformar algo que um dia foi fonte de medo em motivo de conexão e humor. Entramos todos para a casa e, durante o almoço, observo minha família conversando, rindo, planejando o resto do domingo. Léo conta sobre a escola. Alex fala sobre um projeto novo no escritório. Lúcia comenta sobre o jardim que quer plantar na primavera. Conversas normais. Família normal. Felicidade normal. Mas para quem quase perdeu tudo, o normal se torna extraordinário. Depois do almoço, Léo vai para o quarto tirar um cochilo. Hábito que mantemos desde pequeno para que ele descanse bem. Alex e Lúcia ficam na sala organizando alguns papéis e eu me sento na varanda novamente, dessa vez com uma xícara de café e meus pensamentos. Penso em Rebeca. Às vezes ainda penso nela, tentando entender como alguém pode chegar ao ponto de tentar machucar uma criança inocente por ciúme e controle. Soube por Mônica que ela foi embora da cidade logo depois do episódio no casamento. Arrumou um emprego em outro estado e simplesmente desapareceu. Melhor assim. Mônica, por outro lado, se tornou uma presença constante nas nossas vidas. Ela vem nos visitar uma vez por mês, sempre trazendo presentes para Léo e pedindo desculpas pelo comportamento da irmã. Tentamos explicar que ela não tem culpa alguma, mas acredito que ainda carrega um peso de responsabilidade familiar. É interessante como crises revelam o verdadeiro caráter das pessoas. Rebeca mostrou sua face cruel e egoísta quando foi confrontada. Mônica mostrou coragem e integridade ao expor a própria irmã.
Alex mostrou que é um pai que coloca o filho acima de qualquer relacionamento. Lúcia mostrou que amor verdadeiro é aquele que protege, sem esperar reconhecimento. E eu? Eu descobri que a intuição de avó nunca falha. Aquela pontinha de desconfiança que senti em relação a Rebeca era meu instinto maternal me avisando que algo não estava certo. Aprendi a confiar mais nesses pressentimentos. Mãe, posso sentar um pouco com você? Alex pergunta, aparecendo na varanda. Claro, filho. Cadê a Lúcia? Foi deitar um pouco. Disse que está cansada. Me viro para olhá-lo melhor. Cansada? Ela não costuma ficar cansada assim durante o dia. Alex sorri, e há algo em seu sorriso que não consigo identificar. Ela anda meio enjoada de manhã também, principalmente com o cheiro do café. Meu coração dá um pulo. Alex, vocês... Ainda não temos certeza. Ele responde, mas o sorriso fica mais largo. Ela vai fazer o exame na segunda-feira. Mas, bem, todos os sinais estão aí. Sinto lágrimas começando a se formar nos meus olhos. Vocês podem estar esperando um bebê? Pode ser. E se for, mãe, eu estou tão feliz que nem sei como expressar. Me levanto da cadeira e abraço meu filho. Oh, Alex, seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Seria, não é? Léo está doido para ter um irmãozinho. Toda semana ele pergunta quando vai chegar. E como vocês estão lidando com isso? Com a possibilidade? Alex se senta na cadeira ao lado da minha. Com muito cuidado. Estamos pesquisando tudo sobre alergia alimentar e hereditariedade. Queremos estar preparados para qualquer cenário. É típico deles. Mesmo na alegria, pensam na segurança e no bem-estar de todos. É essa responsabilidade amorosa que faz desta uma família de verdade. Mas, independente disso, Alex continua, já estamos conversando com alergistas, já sabemos todos os cuidados necessários. Se o bebê tiver alguma alergia também, estaremos prontos. E se não tiver? Aí vamos ensinar ele ou ela a cuidar do irmão mais velho, a proteger, a incluir, a amar sem condições. Ficamos alguns minutos em silêncio confortável, observando o quintal onde Léo havia brincado de manhã. A pista de carrinhos ainda estava lá, pronta para mais aventuras na tarde. Alex, digo finalmente. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Do tempo que demorou para perceber que a Lúcia estava ali? Do relacionamento com a Rebeca? Ele pensa por alguns segundos antes de responder. Sabe, mãe, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. E a resposta é complicada. Como assim? Eu me arrependo de ter sido cego por tanto tempo, sim. Me arrependo de ter colocado o Léo em risco ao trazer a Rebeca para perto da nossa família. Mas não me arrependo completamente. Porque foi através desse erro que eu aprendi a valorizar o que realmente importa. Foi quase perdendo tudo que eu entendi o valor da Lúcia, o valor da nossa família, o valor do amor verdadeiro. Entendo o que ele quer dizer. Às vezes, precisamos do contraste para reconhecer a luz. Às vezes, precisamos conhecer o falso para valorizar o autêntico. E além disso, Alex continua, se eu tivesse percebido antes, talvez não tivéssemos passado por aquela experiência terrível. Mas também, talvez eu não tivesse certeza absoluta de que a Lúcia é a pessoa certa. Agora eu sei, sem sombra de dúvida, que ela é minha companheira ideal. Que é a mãe perfeita para o Léo. Que é a mulher da minha vida. E ela sabe disso? Eu digo para ela todos os dias, e pretendo dizer pelo resto da vida. Nesse momento, ouvimos passos descalços vindo da sala. Lúcia aparece na varanda, com o cabelo desarrumado do cochilo e uma expressão sonolenta que a deixa ainda mais bonita. Desculpem, vocês estavam conversando algo importante? Ela pergunta, se espreguiçando. Estávamos conversando sobre você. Alex responde, estendendo a mão para ela. Lúcia se aproxima e se senta no braço da cadeira dele, que a puxa para o colo. Sobre mim? Espero que tenham falado bem. Sempre falamos bem de você, respondo. Como você está se sentindo? Melhor. O enjoo passou. Ela faz uma pausa e olha para Alex. Você contou para sua mãe? Contei que suspeitamos de algo. Mas ainda não temos certeza. Lúcia sorri e acaricia a barriga ainda lisa. Bem, eu tenho quase certeza. Meu corpo está me dando todos os sinais. E como você está se sentindo em relação a isso? Pergunto.
assustada e empolgada ao mesmo tempo. Ela responde honestamente. Assustada porque é uma responsabilidade enorme. Empolgada porque sempre sonhei em ter filhos com o Alex. Sempre? Alex pergunta surpreso. Lúcia fica vermelha. Sempre. Desde que o Léo era pequeno e eu via você sendo pai, eu sonhava em um dia termos nossos próprios filhos juntos, mas achava que era só um sonho impossível. Alex a beija na testa. Não era impossível. Apenas estava esperando o momento certo. E talvez seja isso mesmo. Talvez tudo tenha o seu tempo certo, sua hora certa de acontecer. Talvez aquele bilhete terrível que Léo encontrou tenha sido, no final das contas, o gatilho que nossa família precisava para encontrar sua configuração verdadeira. O sol está começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Em breve, Léo vai acordar do cochilo e vamos preparar um lanche da tarde. Talvez assistir um filme juntos, ou brincar no quintal mais um pouco. Coisas simples. Coisas que fazem uma família feliz. Coisas que quase perdemos, mas que agora sabemos valorizar. Na segunda-feira seguinte, quando Lúcia chegou em casa com o resultado do exame nas mãos e lágrimas de felicidade nos olhos, nossa família ganhou mais um motivo para celebrar. Sim, ela estava grávida. 8 semanas de gestação, tudo correndo perfeitamente. A reação de Léo foi a mais pura que já vi na vida. Quando Alex e Lúcia contaram que ele ia ser irmão mais velho, ele pulou no sofá gritando: "Eu vou ensinar meu irmãozinho a brincar de carrinho e vou proteger ele de tudo que é perigoso." Proteger. Uma criança de 5 anos já entendendo que família é sobre proteção mútua, sobre cuidar uns dos outros. Isso me encheu o coração de orgulho e esperança. Os meses seguintes foram uma mistura de preparação cuidadosa e alegria crescente. Alex e Lúcia consultaram geneticistas, alergistas, pediatras especializados. Queriam entender todas as possibilidades, todos os cuidados necessários, caso o bebê também tivesse alergias alimentares. Léo participou de tudo. Ia às consultas médicas, ajudava a escolher o enxoval, dava opiniões sobre a decoração do quarto. Ele se levava muito a sério seu papel de irmão mais velho protetor. "Vovó", ele me disse uma tarde, enquanto ajudávamos Lúcia a dobrar roupinhas de bebê. "Se meu irmãozinho não puder comer camarão também, eu nunca vou comer na frente dele para ele não ficar triste." Olhei para aquele menino de 6 anos, havia feito aniversário um mês antes, e vi nele uma maturidade emocional que muitos adultos não têm. A experiência traumática que vivemos havia ensinado a ele algo precioso: empatia verdadeira. "Meu amor", respondi, "você é um irmão maravilhoso. Mas se seu irmãozinho não puder comer camarão, vocês vão encontrar muitas outras coisas deliciosas para comer juntos." "É verdade", Lúcia concordou, acariciando a barriga já arredondada. "E vamos ensinar a ele que ter cuidados especiais não é motivo de tristeza. É só uma característica dele, como a cor dos olhos ou do cabelo." Em setembro, num parto tranquilo e cheio de amor, nasceu Sofia, uma menina perfeita, de olhos grandes como os do pai e um choro forte que encheu a maternidade de alegria. Quando Léo a viu pela primeira vez, ele sussurrou: "Oi, Sofia, eu sou seu irmão Léo. Eu vou cuidar de você para sempre." E tem cumprido a promessa. Hoje, Sofia tem 4 meses e Léo é o irmão mais dedicado que se pode imaginar. Ajuda a trocar fraldas, canta para ela parar de chorar, traz brinquedos quando ela está inquieta. Se alguém chega perto do berço sem lavar as mãos, ele imediatamente avisa: "Tem que lavar as mãos primeiro." Os exames mostraram que Sofia não tem alergia a camarão. Mas isso não mudou nossa dinâmica familiar. Continuamos com todos os cuidados, porque Léo ainda precisa deles. E agora, Sofia está aprendendo desde cedo que família é sobre adaptar-se uns aos outros, sobre incluir, sobre proteger. Alex se transformou no pai mais presente e amoroso que se pode imaginar. Trabalha suas 8 horas no escritório e volta correndo para casa. Fins de semana são sagrados para a família. Férias são planejadas pensando no que é melhor para as crianças, não no que é mais conveniente para os adultos. Lúcia floresceu na maternidade. Ela sempre foi maternal, mas agora, com seus próprios filhos biológicos e de criação, ela brilha de uma forma diferente. Há uma segurança nela, uma certeza de que está exatamente onde sempre quis estar. E eu?
Eu me tornei oficialmente a vovó mais feliz e realizada do mundo. Tenho 2 netos que me adoram, um filho que encontrou a felicidade verdadeira, uma nora que é filha do meu coração e uma família que se fortaleceu através das dificuldades. Mas a lição mais importante que aprendi com tudo isso não foi sobre família, amor ou proteção. Foi sobre intuição. Hoje, quando algo não me parece certo, eu presto atenção. Quando meu instinto me avisa sobre alguma pessoa ou situação, eu não ignoro mais. Aprendi que nossa intuição, especialmente a intuição maternal, é uma ferramenta poderosa de proteção que não devemos desprezar. Se eu tivesse confiado mais naquela pontinha de desconfiança que senti em relação a Rebeca desde o início, talvez tivéssemos evitado aquele momento terrível no casamento. Mas, por outro lado, talvez fosse necessário passar por tudo aquilo para que Alex percebesse onde estava sua verdadeira felicidade. O importante é que aprendemos. Aprendemos que amor verdadeiro não é possessivo, não é controlador, não coloca ninguém em risco. Amor verdadeiro protege, inclui, adapta-se, cresce junto. Hoje, numa tarde de domingo como aquela, que descrevi há alguns meses, estou novamente na varanda observando minha família. Léo brinca no quintal com uma pista de carrinhos ainda mais elaborada, que ele e Alex construíram nas últimas semanas. Sofia dorme no colo de Lúcia, que balança suavemente na cadeira ao lado da minha. Alex está no chão com Léo, fazendo barulhos de motor e criando aventuras imaginárias. É uma cena simples, cotidiana, normal, mas é perfeita na sua simplicidade. Vovó! Léo grita do quintal. Conta para a Sofia a história do dia que eu salvei nossa família. Rio alto. Virou essa a versão dele dos acontecimentos. Ele salvou nossa família ao encontrar o bilhete. E sabe que mais? Ele tem razão. Se não fosse sua curiosidade infantil, sua coragem de me mostrar o que havia encontrado, tudo poderia ter terminado de forma muito diferente. Que história é essa? Lúcia pergunta sorrindo. A história de como meu netinho de 5 anos teve mais coragem e sabedoria do que muitos adultos, respondo. A história de como uma criança inocente desmascarou uma pessoa perigosa e salvou sua própria vida. E de como isso trouxe vocês 2 juntos de uma vez por todas, acrescento, olhando para Lúcia. Ela sorri e ajeita Sofia no colo. Às vezes as coisas ruins acontecem para nos levar para as coisas boas. Sempre acreditei nisso, concordo. Que não existe coincidência. Que tudo tem um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar na hora. Alex se aproxima da varanda, com Léo correndo atrás dele. Do que vocês estão falando? Estávamos conversando sobre como aquele dia terrível no casamento da Rebeca foi, na verdade, o melhor dia das nossas vidas, Lúcia explica. Alex se senta nos degraus da varanda e puxa Léo para o colo. Sabe que é verdade? Se não fosse por aquilo, eu poderia ter demorado anos para perceber que minha felicidade estava bem aqui, dentro da minha própria casa. E eu poderia ter morrido comendo camarão, Léo acrescenta com a dramaticidade típica de criança. Não fala isso, meu amor, Lúcia diz, fazendo cara de preocupada. Mas é verdade. Por isso que eu sempre vou ser cuidadoso com comida. E vou ensinar a Sofia também. Olho para essa família que quase se desfez e que agora está mais unida do que nunca. E sinto uma gratidão profunda no peito. Gratidão por Léo ter encontrado aquele bilhete. Gratidão por Alex ter tido coragem de expulsar Rebeca. Gratidão por Lúcia ter esperado pacientemente que o amor fosse reconhecido. Gratidão por todos nós termos sobrevivido àquela tempestade e saído mais fortes do outro lado. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? Digo para eles. O que, mãe? Alex pergunta. É que no final não foi a pessoa que veio de fora que trouxe felicidade para nossa família. Foi a pessoa que já estava aqui, que sempre esteve aqui, que escolheu ficar aqui mesmo quando poderia ter ido embora. Lúcia fica vermelha, como sempre fica quando recebe elogios. Beth, você sabe que eu nunca quis estar em outro lugar. Eu sei. E é exatamente isso que torna você especial. Você escolheu nossa família não porque precisava de alguma coisa, mas porque queria fazer parte de alguma coisa. Alex se levanta e vai até Lúcia, beijando sua testa e depois a testa de Sofia. E nós escolhemos você de volta. Oficialmente, publicamente, para sempre. Léo pula do colo do pai e vai até Lúcia também.
E eu escolho você como minha mãe todos os dias. E eu escolho todos vocês como minha família. Lúcia responde com lágrimas nos olhos. O sol está se pondo novamente, pintando nosso quintal com cores douradas. Em breve, vamos entrar para jantar. Léo vai contar sobre seu dia na escola. Alex vai falar sobre algum projeto no trabalho. Lúcia vai comentar sobre o desenvolvimento da Sofia. Conversas normais de família normal. Mas nada disso é normal para quem já viveu sem isso. Para quem já teve medo de perder isso. Para quem sabe o valor de cada momento compartilhado, de cada risada, de cada abraço. Então, deixe-me terminar essa história com uma reflexão que levo comigo todos os dias. Às vezes, as situações mais assustadoras da nossa vida são, na verdade, portas se abrindo para as maiores bênçãos. Às vezes, quase perder tudo nos ensina a valorizar o que realmente importa. Às vezes, a pessoa que tenta nos destruir acaba sendo a responsável por nos levar exatamente para onde precisávamos estar. Aquele bilhete terrível que poderia ter tirado a vida do meu neto acabou salvando nossa família inteira. Revelou mentiras, desmascarou falsidades, mas também revelou verdades, fortaleceu vínculos, mostrou o valor do amor genuíno. E se tem uma coisa que eu gostaria que todos soubessem é esta: confiem na intuição de vocês. Quando algo não parecer certo, prestem atenção. Quando alguém mostrar quem realmente é, acreditem. E quando o amor verdadeiro estiver bem na frente de vocês, não deixem o medo ou a conveniência os impedirem de reconhecê-lo. Porque no final das contas, família não é sobre sangue ou papéis oficiais. Família é sobre quem fica quando as coisas ficam difíceis. É sobre quem protege quando há perigo. É sobre quem ama sem condições, sem exigências, sem prazo de validade. E se vocês têm isso na vida de vocês, essa rede de proteção, esse amor incondicional, essa sensação de pertencimento, cuidem bem disso. Valorizem isso. Protejam isso. Porque isso é o que realmente importa. Isso é o que faz a vida valer a pena. Hoje, olhando para meus 2 netos, meu filho feliz e minha nora, que é filha do coração, posso dizer com certeza absoluta: somos uma família de verdade. Do tipo que protege, que inclui, que cresce junto, do tipo que sobrevive a qualquer tempestade, do tipo que vale a pena lutar para preservar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.